Olá pessoal, professor Roberto Ramos Netos, aqui com vocês novamente. Hoje vamos falar sobre figuras de linguagem e nós vamos dividir as figuras. As figuras podem ser divididas em figuras de palavra, figuras de pensamento, figuras de sintaxe. Antes de começarmos, vem a vinheta e após a vinheta a gente começa. Voltamos aqui, para falar sobre figuras de linguagem. Antes de começar o vídeo, peço para vocês que se inscrevam no nosso canal, canal do Netos, lá no YouTube, acionem o sininho para ficarem sabendo das novidades e vamos às nossas aulas voltadas para o vestibular, para os concursos vestibular, não é isso? Siga-nos também no Instagram, fechado? E figuras de linguagem costumeiramente caem no vestibular, tá bom? As figuras de linguagem, elas são separadas em figuras de sintaxe, figuras de palavras, figuras de pensamento. Só que pra gente agora não vai interessar isso, essa separação. Vocês podem, muitas vezes eu digo isso, o aluno, a aluna, o candidato, a candidata, conseguem identificar a resposta correta, mesmo sem ter o conteúdo total da matéria. Se a sintaxe cuida da relação entre as palavras, então provavelmente essa figura de sintaxe é que vai cuidar dessa relação. Então ela vai ter a ver com regência, com concordância, com colocação. A outra figura que não tem a ver com isso, provavelmente, é a figura de palavra, que tem a ver com a mudança da palavra, a força que é a palavra, tá certo? Mas isso aí pra gente não vai interessar agora. Agora vai interessar a ideia, ok? E eu costumo dar essa aula assim, para que você não confunda metáfora com metonímia, metáfora ou catacrese com antítese. Como é que eu faço? Eu faço assim, até o Gabriel sabe, eu coloco assim, ideia de comparação. 3 ideias: metáfora, comparação e catacrese. São as 3 figuras voltadas à ideia de comparação. Na metáfora nós temos uma comparação sutil e subjetiva. Então é sutil, ela não é explícita, não é clara. E ela é subjetiva, ela não é objetiva, Na comparação, ao contrário, eu tenho a ideia de comparação, mas ela é clara, objetiva, direta, ela tem expressão comparativa. E na catacrese? A catacrese é uma metáfora cristalizada. O que eu chamo de cristalizada? É de domínio público. Às vezes, muitas vezes, por ausência de vocábulo próprio. Não é sempre. Um exemplo dentro aqui do que eu falei, ideia de comparação, metáfora, comparação e catacrese. Mas dentro dessa ideia de comparação, um exemplo de metáfora. Essa é meu grande amigo Santos Filho que me ensinou. Lá no céu se estende um lençol negro. Repara, nem todo mundo acharia que as nuvens representam ou podem ser comparadas com um lençol, não é? Agora eu estou fazendo essa comparação. O lençol me cobre a gente, as nuvens cobrem a gente. Isso é a metáfora, ok? Uma comparação já seria: você é tão inteligente como seu pai. Usou a expressão comparativa, é explícita. E uma catacrese: pé da cadeira, dente de alho, braço do sofá, embarcar no voo tal. Repara, quando você vai ao aeroporto viajar, você não tem navios, mas não há uma outra palavra para designar isso. É entrar. Inclusive, a moça que está lá no aeroporto falando no alto-falante, ela diz: atenção, passageiros com destino a Salvador, embarque pelo portão tal. Não é isso? Agora, às vezes é por ausência de vocábulo próprio, maçã do rosto, piano de cauda, mas às vezes não. O nome disso aqui, da nossa boca, é céu da boca, catacrese. Mas tem um nome, palato, ok? Então não é sempre, mas a catacrese é uma comparação de domínio público, já cristalizada. Bom, como é que é? Aí eu falei que a ideia de comparação é da metáfora, comparação e catacrese. Nas ideias de substituição, você tem a metonímia, a antonomásia ou perífrase. Então, reparem, são ideias distintas. Uma ideia de comparação, outra ideia de substituição. Mas essas figuras, elas se dividem. Umas são figuras de sintaxe, outras são figuras de palavra, ok? Mas não interessa pra gente, o que interessa pra gente é saber a ideia. Na metonímia, por exemplo, na antonomásia, na perífrase, você tem a ideia de substituição, não de comparação. Então a metonímia é uma substituição de autor pela obra.
parte pelo todo, conteúdo por continente. Vocês já leram Machado de Assis? Repara, não tem como ler o autor, tem como ler a obra dele, então você substituiu a obra pelo nome do autor. Agora, uma antonomásia, o Bruxo do Cosme Velho revolucionou a literatura. Só vai saber, é uma substituição. Por quê? Porque eu peguei o apelido de Machado de Assis, que é o Bruxo do Cosme Velho, e coloquei no lugar do nome dele. A antonomásia é isso, é a substituição do nome do ser pelo apelido que o notabilizou. Então, repare, são figuras que vão ser enquadradas depois em sintaxe ou de palavras, mas que pra gente não vai interessar. Que a ideia da metonímia é uma ideia de substituição tal qual a ideia da antonomásia. Sendo que a metonímia é uma substituição muito mais fácil, muito mais corriqueira do que a antonomásia, que exige da gente um capital cultural acumulado. Alguém te ensinou, alguém, ou teu pai, tua mãe, ou um professor, não é isso? É o príncipe dos poetas. Você precisa saber que o príncipe dos poetas era o apelido de Olavo Bilac. Entendeu? O Águia Diária, Rui Barbosa. O poeta dos escravos, Castro Alves. Então é uma substituição, mas é uma substituição que não é igual à metonímia, porque requer de você um conteúdo cultural. A perífrase. Alguns autores acham que se chama antonomásia ou perífrase, mas a perífrase também é uma substituição. Alguns autores acham que a perífrase são mais expressões do que uma ou duas, ou um apelido só. Eu sou da corrente que a perífrase é para coisa e a antonomásia é mais para pessoa. Um exemplo de perífrase, que também está ligado na ideia de substituição, tal qual a antonomásia, tal qual a metonímia. Um exemplo de perífrase: Cidade Maravilhosa, Rio de Janeiro. Cidade Luz, Paris. A Terra da Garoa, São Paulo, ok? Bom, então agora eu vou pegar aqui um exercício que caiu no vestibular da UERJ. Foi um exame discursivo de 2009 da UERJ, ok? Dizia o seguinte: no texto 2, Bernardo Guimarães emprega diferentes figuras de linguagem. Observe o fragmento. Aí vem o fragmento lá. No sertão, ao cair da noite, todos tratam de dormir, como os passarinhos. As trevas e o silêncio são sagrados ao sono, que é o silêncio da alma. Linha 26 a 28. Reparem, eles sempre vão fazer isso, porque eu disse para vocês por várias vezes e vou continuar insistindo. Não é prudente analisar nenhuma palavra fora do seu texto ou seu contexto. Então ele disse ali, e você pode às vezes acertar essa questão até pela sintaxe, porque ele disse que as trevas e o silêncio são sagrados ao sono, que é o silêncio da alma. Esse que é o sono. Então ele está dizendo que o sono é o silêncio da alma. E ele te pediu o seguinte: retire desse fragmento uma figura de linguagem nomeando-a. Bom, a figura de linguagem é a metáfora. Por que é metáfora? Porque ele está dizendo no fragmento que o sono que é silêncio da alma. Então, quando você faz uma comparação assim, subjetiva, sutil, trata-se da metáfora. Primeiro, aquele negócio que eu falei no início da aula: ideia de comparação. Não é uma ideia de substituição, não é uma ideia antagônica, ok? Então é isso. Fechado? Essa daí seria uma clássica questão sobre figura de linguagem pedida na UERJ. Também temos uma outra aqui, que seria da PUC. E aí, ela não é da PUC de São Paulo. Ela não é discursiva, ela é objetiva. E ela vem assim, nos trechos: nenhum dos autores nacionais ou nacionalizados de 80 para cá, para lá, faltava nas estantes do major. E o essencial era achar-se as palavras que o violão pede e deseja. Encontramos respectivamente as seguintes figuras de linguagem. Bom, ele aqui colocou a metonímia e a prosopopeia. Por que metonímia e a prosopopeia? Porque ele diz: há uma clara substituição do termo livros pela expressão autores nacionais e nacionalizados, ok? E isso é um processo de substituição. Fechado? Então, no caso, quando você perceber no fragmento a ideia central, se ela é de comparação ou se é de substituição, você já vai selecionar na sua cabecinha aqui
qual deve ser a figura. Se a ideia for de comparação, ideia macro de comparação, metáfora, comparação ou catacrese. Se a ideia for de substituição, metonímia, antonomásia ou perífera. Então tem de ver a ideia. Cuidado com isso, não é fácil, mas tenta entrar dentro do espírito da frase que você vai conseguir. Para fechar, com chave de ouro, se você tivesse uma frase assim: no Maracanã havia um oceano de cabeças, preste atenção. Você tem comparação? Sim, você tem. Está comparando um monte de gente com o oceano, mas você tem também o exagero. Isso seria uma metáfora hiperbólica. Tá vendo? Eu nem falei da hipérbole, mas você já vê que há um exagero. Ok? Por hoje a gente fica por aqui e depois vamos continuar abordando em tópicos as figuras de linguagem. A gente explora mais a metonímia e o paradoxo e a antítese, ok? Um abraço, um beijo no coração de vocês.